Olá pessoal, tudo bem? Trazer informações sobre esses ataques, um deles atribuído a Israel e outro reivindicado por Israel. O primeiro deles contra Fuad Shukr, que era uma espécie de chefe do Estado-Maior, o número 2 do Hezbollah no Líbano, um ataque realizado num local que era o gabinete de decisão política e militar, de coordenação, né, das ações entre Irã e o Hezbollah em Beirute. Fuad Shukr, que foi morto por Israel, a princípio já há confirmação de sua morte no momento em que eu gravo esse vídeo. Ele também era procurado pelos Estados Unidos, havia uma recompensa de 5 milhões de dólares por parte dos Estados Unidos, e não apenas pelos eventos recentes de 2017 para cá, mas também Fuad Shukr, ele é acusado pelos Estados Unidos de envolvimento num evento dramático aqui do Oriente Médio, que foram os ataques contra o quartel-general dos Estados Unidos e da França em 1983 no Líbano, que esses ataques deixaram mais de 240 pessoas mortas. Essa informação é muito importante porque traz também à luz um dos motivos pelos quais provavelmente Israel escolheu essa pessoa para ser morta. Primeiro, Israel levava em consideração a possibilidade de assassinar elementos-chave do próprio Hezbollah com muita experiência e que seriam de difícil substituição. Pessoas que acumularam muita experiência, é o caso de Fuad Shukr, esse que foi morto. Segundo, após uma semana nos Estados Unidos, Benjamin Netanyahu ouviu tanto do presidente Joe Biden, da vice-presidente virtual candidata democrata Kamala Harris e também do candidato republicano Donald Trump um pedido para que a guerra fosse encerrada. Quando Israel escolhe um alvo do Hezbollah como uma resposta àquele ataque a Majda al-Shams, que deixou 12 crianças israelenses mortas da comunidade drusa, Israel também deixa claro que, primeiro, no entendimento de Israel, não tem interesse numa guerra regional, atacou um alvo militar, e segundo, atacou também uma pessoa procurada pelos Estados Unidos, o seu principal aliado internacional. Havia também, só para concluir essa parte do ataque ao Hezbollah, havia dentre várias opções a possibilidade de atacar pela primeira vez alvos civis. O que significa isso na prática? Atacar portos, aeroportos, pontes, estações de eletricidade, de fornecimento de energia, enfim, nada disso foi feito. Havia um pedido claro por parte dos Estados Unidos para que Israel não fizesse isso, mas havia também um pedido para que Israel não atacasse Beirute. Israel atacou Beirute, mas atacou um alvo militar de maneira relativamente precisa. Basicamente há um número baixo de pessoas mortas, um número grande de pessoas feridas, mas um número baixo de pessoas mortas e não um número grande de civis mortos, por exemplo, que poderia ser o caso de num ataque a uma instalação civil, né? Em relação ao ataque a Ismail Haniyeh, que ainda não há informação, não há uma confirmação por parte de Israel, muito embora a possibilidade maior seja de que Israel tenha sido o autor desse ataque, também foi um ataque de grande precisão. Para se ter uma ideia, Ismail Haniyeh estava em Teherã para acompanhar a posse do novo presidente iraniano. De fato, ele acompanhou essa posse e depois ele foi para esse prédio, que é um prédio que pertence à Guarda Revolucionária Iraniana, ou que é guardado pela Guarda Revolucionária Iraniana, a maior força militar do Irã, do ponto de vista até político e social, tem uma importância muito grande na vida do Irã, é a guarda de elite, enfim. E ele foi para esse prédio, juntamente com o líder da Jihad Islâmica Palestina, Ziad Nakhaly. Ambos estavam hospedados nesse prédio. O míssil que atingiu e que matou Ismail Haniyeh atingiu o quarto onde ele estava, a ponto de permitir que Ziad Nakhaly, o chefe, o líder da Jihad Islâmica Palestina, sobrevivesse. Então esse foi o nível de precisão. Há dúvidas nesse momento se o míssil foi disparado a partir do interior do território iraniano ou a partir de fora do território iraniano. Essa versão de que esse míssil foi disparado de fora do território iraniano, ela ganhava força até agora, quando eu gravo esse vídeo. Agora eu recebi a informação de que a versão mais forte nesse momento é de que o míssil tenha sido disparado a partir do interior do Irã. Essa é uma informação importante porque deixa claro uma liberdade de ação israelense no território iraniano, inclusive deslocando algum tipo de equipamento militar, talvez até um avião, para disparar um míssil a partir do interior do território iraniano. Por causa disso também há reações
bastante firmes por parte do governo do Irã. Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, disse que Israel será severamente punido, que há um dever do Irã de vingar na medida em que o sangue de Haniyeh correu como mártir no solo do Irã. Os Houthis do Iêmen também disseram que a resposta será coordenada, ou seja, nessa grande lista de proxies, né, aliados do Irã aqui na região, no Oriente Médio. Todos eles se manifestaram e disseram que vão vingar a morte de Ismail Haniyeh, que estava longe de ser uma figura unânime, mesmo entre esses aliados. E Yahya Sinwar, que é o líder do Hamas na faixa de Gaza, tinha uma péssima relação com Ismail Haniyeh, por exemplo. Ele provavelmente não está exatamente muito triste no dia de hoje a partir da sua morte. Há também outras informações. A própria Guarda Revolucionária Iraniana emitiu um comunicado dizendo que o Irã e a Frente da Resistência, como eles se autoproclamam, vão responder a este crime. São as informações de momento. Israel agora espera uma resposta. Não há até esse momento nenhum tipo de mudança do ponto de vista para a população civil israelense em relação à rotina, que deve ser alterada ou não. Então a rotina segue a mesma, mas há muita tensão na expectativa de que haverá uma resposta iraniana, e a expectativa também é de que Israel deve enfrentar dias sucessivos de combates. Essa definição por aqui, não de guerra aberta, mas dias de combates intensos, provavelmente envolvendo o Hezbollah, envolvendo os Houthis do Iêmen. Essas são as informações de agora. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.